Alguns fósseis revelam criaturas que viveram milhões de anos atrás. Outros revelam algo muito mais perturbador: erros na própria história da Terra. Em raríssimos casos, certos achados são tão estranhos que parecem desafiar tudo o que sabemos sobre evolução, geologia e até mesmo sobre o surgimento da vida. E quando isso acontece, nem sempre essas descobertas ganham o destaque que merecem. Existe um fóssil específico que passou décadas sendo ignorado, mal classificado e relegado a debates que aconteciam longe dos museus e do público geral. Um achado que surgiu no meio do deserto, confundiu os maiores especialistas do mundo e até hoje guarda perguntas sem resposta. Para alguns pesquisadores, ele é simplesmente o dinossauro mais estranho que já pisou na Terra. Para outros, é um dos objetos mais inconvenientes já encontrados na história da paleontologia. Seu nome é Therizinosaurus cheloniformes, e a história de como ele foi descoberto, ignorado e finalmente aceito pela ciência revela muito mais sobre os limites do conhecimento humano do que qualquer museu está disposto a admitir. Em 1948, uma expedição paleontológica soviético-mongol vasculhava as formações rochosas da formação Nemegt, no deserto de Gobi, sudoeste da Mongólia. A região já era conhecida por revelar fósseis impressionantes do período Cretáceo. Ovos de dinossauro, esqueletos quase completos de predadores gigantes. Nada fora do comum para um dos territórios mais ricos em fósseis do planeta. Mas em uma das camadas da rocha, algo inesperado apareceu. Entre fragmentos de sedimento endurecido, um dos pesquisadores encontrou uma estrutura fossilizada diferente de qualquer coisa que a equipe havia visto antes. Não eram ossos típicos de dinossauro. O que estava ali eram garras. Garras gigantescas, com quase 1 metro de comprimento, com marcas alinhadas ao longo de toda a superfície, padrões que seguiam uma regularidade perturbadora. Quando o objeto foi removido com cuidado, o silêncio tomou conta do local. Nenhum animal conhecido do Cretáceo possuía uma anatomia sequer parecida com aquilo. A camada rochosa em que as garras foram encontradas tinha aproximadamente 70 milhões de anos. E ainda assim, aquelas estruturas pareciam sofisticadas demais, simétricas demais, organizadas demais para pertencer a qualquer criatura catalogada até então. O problema era simples: ninguém sabia o que era aquilo. E foi exatamente nesse momento que a descoberta começou a se transformar em um mistério que poucos estavam dispostos a discutir abertamente. Em 1954, o paleontólogo russo Evgeny Maleev descreveu formalmente as garras encontradas no deserto de Gobi. Seu diagnóstico foi surpreendente. Segundo Maleev, aquelas garras pertenciam a um réptil semelhante a uma tartaruga gigante, uma criatura que ele chamou de Therizinosaurus cheloniformes, que em grego significa literalmente lagarto ceifador com forma de tartaruga. A lógica parecia razoável à época. As garras eram achatadas e alongadas, com uma morfologia que lembrava as garras das tartarugas, e alguns ossos planos encontrados próximos ao achado reforçavam essa interpretação. Talvez fossem fragmentos de um casco. Mas havia um problema fundamental. Nenhuma tartaruga gigante conhecida do Cretáceo chegava perto daquele tamanho, e a forma das garras, com aqueles padrões tão regulares, não se encaixava em nenhum réptil catalogado. Essa classificação equivocada perdurou por mais de 2 décadas. Durante esse período, o Therizinosaurus ficou à margem dos grandes debates científicos, citado apenas de forma ocasional em relatórios técnicos, longe das capas de revistas especializadas e completamente fora do conhecimento público. Foi apenas em 1970 que o paleontólogo russo Anatoly Vozdistevsky propôs, com base em comparações morfológicas, que as garras pertenciam não a uma tartaruga, mas a um terópode, o mesmo grupo que inclui o Tiranossauro Rex. Uma hipótese que, na época, soou tão absurda que poucos levaram a sério. Terópodes eram predadores ágeis.
Aquilo parecia o oposto de um predador. A confirmação viria anos depois, de forma gradual e relutante, à medida que novos fósseis de parentes próximos do Therizinosaurus foram surgindo em diferentes partes da Ásia. Nos anos seguintes à descoberta na Mongólia, paleontólogos começaram a encontrar fósseis de dinossauros anatomicamente semelhantes ao Therizinosaurus em diferentes partes do mundo, cada um revelando um novo fragmento de um quebra-cabeça que levaria décadas para começar a tomar forma. Na China, o Beipiasaurus, um parente menor do Therizinosaurus, foi encontrado em camadas rochosas do Cretáceo inferior, com preservação excepcional que incluía estruturas semelhantes a penas. Na Mongólia, o Erlikosaurus e o Segnosaurus trouxeram crânios relativamente completos que revelaram algo ainda mais surpreendente. Aqueles dinossauros de aparência assustadora tinham dentes pequenos, bicos córneos e um sistema digestivo compatível com uma dieta herbívora. Na América do Norte, o Notrônicos e o Falcarius, parentes norte-americanos do grupo, confirmaram que a família dos Therizinossauria havia se espalhado por diferentes continentes durante o Cretáceo, ocupando nichos ecológicos que nenhum outro terópode havia explorado antes. Separadamente, cada descoberta parecia apenas um caso isolado, mas quando todos esses registros foram analisados em conjunto, um padrão começou a emergir. Em todos os casos, os fósseis apresentavam uma combinação de características que não faziam sentido dentro do que se sabia sobre a evolução dos terópodes. Garras gigantes em braços alongados, pescoço longo, barriga volumosa, estrutura dos quadris mais próxima de herbívoros do que de carnívoros. E foi então que alguns cientistas começaram a considerar algo que poucos queriam admitir. O Therizinosaurus e seus parentes representavam uma linhagem evolutiva inteira que a ciência havia praticamente ignorado durante décadas, não por falta de evidências, mas porque as evidências disponíveis simplesmente não se encaixavam nas categorias existentes. Quando os estudos sobre o Therizinosaurus começaram a circular com mais consistência entre os especialistas, a reação dentro da comunidade científica foi imediata e profundamente dividida. Alguns paleontólogos argumentavam que a solução era simples. O Therizinosaurus era apenas um terópode incomum, uma exceção evolucionária que não comprometia o entendimento geral do grupo. A natureza produz anomalias. Não havia motivo para alarde. Para esses cientistas, a explicação mais prudente era ancorada em um fenômeno bem documentado. O cérebro humano tende a atribuir familiaridade e intenção a estruturas que, na verdade, resultam de processos naturais. Esse viés cognitivo, conhecido como pareidolia, pode levar pesquisadores a ver padrões organizados onde existem apenas acidentes geológicos ou evolutivos. As garras simétricas do Therizinosaurus, segundo essa corrente, eram apenas o resultado de pressões evolutivas específicas, não de algo extraordinário. Mas outros pesquisadores apontavam que o problema não era apenas a forma do fóssil, era o fato de que o Therizinosaurus contrariava praticamente todos os princípios estabelecidos sobre o grupo ao qual pertencia. Um terópode herbívoro, com braços maiores do que as pernas, garras usadas para puxar galhos em vez de caçar presas, uma anatomia que parecia projetada para um nicho completamente diferente de tudo que se conhecia no grupo. Alguns pesquisadores começaram a defender que o fóssil deveria ser reexaminado com técnicas mais modernas. Outros preferiram uma postura cautelosa e, durante anos, o Therizinosaurus continuou sendo citado de forma periférica nos grandes debates sobre evolução dos dinossauros. Foi nesse ponto que algo curioso aconteceu. Durante décadas, o estudo do Therizinosaurus foi relegado a conferências especializadas e relatórios técnicos de circulação restrita. Artigos que deveriam ter chegado ao público mais amplo ficaram confinados a arquivos acadêmicos. Fotografias das garras originais circularam apenas em meios científicos específicos.
Para muitos, isso não significava necessariamente uma tentativa de suprimir a descoberta. Na ciência, hipóteses sem evidências suficientes simplesmente perdem espaço. Mas para outros pesquisadores, o silêncio em torno do Therizinosaurus durante tantas décadas sempre pareceu desproporcional. Principalmente porque uma única pergunta continuava sem resposta satisfatória. Se aquele dinossauro era apenas uma anomalia evolucionária, por que sua anatomia contrariava de forma tão sistemática tudo o que se sabia sobre terópodes? Décadas se passaram desde aquela escavação na formação Nemegt. Novas tecnologias surgiram, métodos de análise ficaram mais precisos e a paleontologia avançou enormemente. Em 2025, um novo parente do Therizinosaurus foi descoberto na Mongólia, o Duonicus tsogtbatari, com apenas 2 dedos em cada mão e garras de queratina preservadas, consideradas as maiores já encontradas em qualquer dinossauro. Cada nova descoberta acrescenta um fragmento, mas o quadro geral ainda está longe de ser completo. O crânio do Therizinosaurus nunca foi encontrado. Não se sabe ao certo como ele se alimentava, como se comportava, como interagia com o ecossistema ao seu redor. Para um animal que provavelmente ultrapassava 10 metros de comprimento e 5 toneladas, a lacuna no registro fóssil é extraordinária. Alguns pesquisadores acreditam que com ferramentas modernas, todas as perguntas em aberto acabarão sendo respondidas. A história da ciência está cheia de descobertas que pareciam impossíveis de explicar no início e que, anos depois, revelaram fenômenos naturais ainda mais fascinantes do que qualquer teoria especulativa. Mas há quem veja esse caso de outra forma. Para esses cientistas, o Therizinosaurus não é apenas um dinossauro estranho. É a evidência de que a evolução foi capaz de produzir soluções radicalmente diferentes das que imaginávamos, e que o registro fóssil ainda está longe de revelar tudo o que aconteceu no passado profundo da Terra. Talvez todas as perguntas em aberto tenham respostas simples que ainda não encontramos, ou talvez algumas delas apontem para algo mais profundo sobre a história da vida no nosso planeta, algo que ainda está além do nosso entendimento atual. Porque a verdade é que a história da Terra ainda está sendo escrita. A cada nova escavação, novos fósseis surgem, e com eles aparecem perguntas que ninguém havia feito antes. E talvez seja justamente isso que torna certas descobertas tão desconfortáveis. Não porque elas provem algo extraordinário, mas porque nos lembram de quanto ainda não sabemos. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Therizinosaurus é apenas mais um capítulo bizarro da evolução? Ou será que dinossauros como ele revelam algo que a paleontologia convencional ainda reluta em admitir? Deixe sua teoria aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios mais intrigantes da pré-história.